Olá, amados do Deus vivo, a graça e a paz. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no que diz justiça. Qual a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus? A justiça dos homens diz: eu não mato, eu não roubo, pago os meus impostos, não leso os meus amigos, sou uma pessoa boa, sou um bom pai, um bom marido, então eu sou justo. Essa é a justiça dos homens, que não tem nada a ver com a justiça de Deus, né? Eu ser um bom marido, ser um bom pai, pagar os meus impostos, não lesar os meus irmãos, eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação, porque Deus, ele não criou o homem para ser ruim. Ele criou o homem para ser santo, ser honesto, ser todas estas coisas de boa nessa terra. Mas não consiste em que esse homem seja justo perante Deus, porque a justiça de Deus é muito mais além do que isso. Para ser justo diante de Deus, eu preciso reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e como Filho de Deus. Então, se eu fizer estas coisas, então serei justo diante de Deus. Porque foi pelo sangue de Jesus ali na cruz que eu fui justificado pelo meu pecado diante de Deus. Fui achado graça diante de Deus por conta destas coisas. Se isso eu reconhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador e Filho do Deus vivo, então serei justo, que é totalmente o contrário da justiça dos homens. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, porventura, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Cristo Jesus, o justo. Então, queridos, se eu estou neste caminho, eu fui remido pelo sangue do Cordeiro ali na cruz, pelo o sangue do Senhor Jesus, se eu fui lavado e eu creio nesse mistério, então eu sou justo diante de Deus. Não é pelo que eu faça ou deixa de fazer, é pelo crer. Se eu creio que Jesus veio para me salvar, então eu reconheci ali a justiça de Deus, porque ele se fez pecado em meu lugar. Então, a partir desse momento, se eu creio, eu sou justificado diante de Deus. Então, eu não preciso mais me levantar contra ninguém, não preciso me defender de ninguém. Ainda que eu seja lesado, e tem alguém que diz assim: uai, mas se alguém me lesar, me ferir, vai ficar por isso mesmo? Olha, querido, se você tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, então basta, porque não vai ficar por isso mesmo. Deus por si próprio fará a sua justiça e você não precisa se mover, sujar as suas mãos no pecado, se levantando contra o seu irmão. Porque Deus, ele nos guarda, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Em sua palavra, em Mateus capítulo 18, versículo 6, diz assim: ai daquele que se levantar ou que servir de pedra de tropeço para um destes pequeninos que crê em mim, porque lhe será melhor acorrentar uma pedra no pescoço e se atirar no mais profundo mar. Então, querido, eu não preciso fazer nada. Se alguém é usado pelo inimigo para me atingir, Deus por si próprio fará sua justiça. Se assim eu creio. Porque se eu for fazer a minha justiça, pode ser que saia para mais ou para menos. Porque a palavra de Deus diz que a nossa própria justiça
é como um trapo de imundícias. Então não sabemos ser justos. Deus sim sabe. Então espere em Deus. Independente de qual seja a circunstância, se o seu irmão te feriu, te lesou, te fez mal, deixa que a justiça de Deus virá sobre ele. Mas você também não pode ficar com o coração maldando as coisas. Entregue por inteiro nas mãos do Senhor e Deus fará a sua justiça. Então, essa é a diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Então, queridos, Deus nos deu a melhor parte. Somente crê. Creia que Deus hoje fará na sua vida e que Ele transformará o seu coração, sem que você não caia no pecado, porque a partir do momento que nós enchemos os nossos corações de mágoas, de rancor, deixamos de perdoar, então Deus fica impedido de agir na sua vida e você vai ficar no lamaçal. Então creia que o Senhor é a sua justiça. Creia que Deus ele é vingador daqueles que nele esperam. Deixe que Deus fará com que a sua vingança seja em peso justo. Porque se você levantar a sua mão, aí sim você sairá fora da graça. E Deus não espera isso de nós. Ainda que nós venhamos passar por dificuldades, ainda que sejamos lesados por alguém, mas Deus quer te restaurar. Amém? Fique com Deus e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém.